Opa, então, nesse vídeo, mais uma questão de estática aqui para o canal. E antes de começar esse vídeo, eu quero avisar que eu estou postando todos os dias 2 vídeos no mínimo, respondendo questões aí de matemática, tá? Seja para faculdade, para concurso, para Enem. Então, se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento nessa área, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, a questão que a gente vai trazer hoje aqui é o exemplo 6.3. Eu trouxe aqui no canal o exemplo 6.1 do livro do Hibbeler, tá? Mecânica para Engenharia. E essa questão aqui, ela já vai envolver momento. Por isso que eu resolvi trazer ela. Como é uma questão de exemplo, a ideia aqui não é ficar focando nos cálculos, não é ficar usando calculadora, nem nada do tipo. É a gente entender como que o Hibbeler chegou nessas contas aqui. Eu acho que se você veio aqui no vídeo, você está querendo entender como foi que ele fez e não entender os números aqui. Então, bora lá. A questão diz o seguinte, ó. Determine a força em cada membro da treliça mostrada na figura 6.10a e indique se os membros estão sob tração ou compressão. Beleza? Eu vou desenhar essa figura aqui porque ficar mostrando o tablet aqui não dá muito certo, né? Então, a gente tem uma treliça com um ponto D que sobe aqui mais ou menos. Não está proporcional, né? Isso daqui mesmo ele é igual de um lado para o outro. Beleza. E aqui a gente tem uma força de 400 newtons. Aqui a gente tem uma outra força de 600 newtons. Aqui a gente tem um fixador com um parafuso. E aqui a gente tem um fixador redondo, né? Eu não sei como é que eu explico, como é que eu falo isso daqui. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. No livro ele chama esses pontos de nó, tá? Eu vou chamar de ponto que eu já estou familiarizado com o ponto, beleza? Fechou. Agora, o que é que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que ele faz no livro é identificar quais são as forças de reação que existem aqui. Em C, a gente tem um fixador com parafuso. Isso significa o quê? Significa que o objeto ele não permite movimento nem em Y, né? Nem para cima nem para baixo, e nem para a direita nem para a esquerda. Ele está fixo. Isso significa que a gente tem Cx e Cy. E aí a gente vai supor aqui, tá? A gente pode supor, é o que o livro faz, das direções de Cx e Cy. Bom, ele fala que Cx está para a esquerda. Ah, vai mudar alguma coisa se você colocar para a direita? Vai, só o sinal. No caso, se o dele aqui, no caso, deu 600, o seu vai dar menos 600. Beleza? Então, somente isso que vai mudar aí, caso você coloque o seu sinal para o outro lado. E CY, bora colocar aqui para baixo. Igual está no livro. Novamente, mesma coisa. O sinal que vai mudar se você mudar aqui o formato, né? A direção. E a Y, a gente vai colocar a Y para cima. Esse fixador aqui, ele permite o movimento no eixo X, mas ele não permite em Y. Se ele não permite em Y, então ele tem uma reação em AY. Beleza? Fechou. Aí agora, a gente vai para o somatório de forças. No somatório de forças em X, a gente vai ter quem? Não vai ter nada em A, vai ter 600 aqui para a direita, então é positivo, 600 newtons, mais Cx. Só que Cx está para a esquerda, então é negativo, menos Cx. E isso tem que dar igual a zero, porque o objeto está estático, né? Se ele está parado, ele significa que ele vai ser somatório de força e somatório de momento tem que dar igual a zero. Passa o Cx para o outro lado, vai ficar Cx é igual a 600. Beleza? Se você colocar essa força aqui para a direita, a única coisa que vai mudar é que aqui vai dar positivo e vai ficar Cx é igual a menos 600, que foi o que eu falei para vocês. Agora note o seguinte, assim que o Hibbeler ele faz o somatório de forças em X, aqui ó,
Logo em seguida, ele já faz o cálculo de momento, para depois fazer o somatório de forças em Y. O que é que isso muda? Isso daqui é porque ele já quis fazer direto para mostrar para vocês que vai precisar calcular o momento. Só que geralmente, quando a gente está fazendo uma prova, alguma questão assim, a gente já calcula logo o Fy, né? Calculou Fx, vamos calcular Fy. E aqui, o que ele quer mostrar para a gente é que vamos encontrar duas incógnitas que a gente não sabe o nome, ou que a gente não sabe o valor. A gente tem CY, que está para baixo, então é negativo, menos CY. A gente tem AY, que está positivo, né? Então é para cima. 400 newtons está para baixo, então é menos 400. Acabou, isso daqui tudo é igual a zero. Como nós temos duas incógnitas, CY e AY, a gente não consegue sair daí para lugar nenhum. Então, por isso que a gente precisa fazer o somatório de momento. Momento, só para lembrar, é força vezes distância, certo? Sempre que você for calcular o somatório de momento, você tem que olhar qual é o ponto que você remove o máximo de incógnitas, o maior número de incógnitas. Então, se eu colocar um momento no ponto A aqui, eu só vou remover a Y, então removo uma. Se eu colocar em B, eu tiro 400, mas 400 não é incógnita, é um número que a gente sabe o valor, então eu não tiro zero, né? Se eu colocar em D, eu tiro 600, mas não é incógnita, então eu não tiro nada. E se eu colocar em C, eu tiro Cx e Cy. Então eu tiro duas. Se eu tiro duas, é mais do que essa daqui, é mais do que qualquer outra. Então eu vou colocar o somatório de momento no ponto C, que é o que realmente o Hibbeler fez. E aí, bora lá. As forças que estão sendo aplicadas nesse objeto. Outra coisa aqui. A gente tem que definir qual é o eixo de rotação positivo e o negativo. Por isso que atrás do somatório, lá no livro, tem esse sinal aqui, ó. Tá vendo esse giro aqui? E o mais? Isso significa que se o objeto tender para girar anti-horário, ele vai ser positivo. Beleza? E se ele tender para girar no sentido horário, ele vai ser negativo. Essa seta ficou feia, mas vocês entenderam. Então, bora lá. Bora analisar quais são as forças, tirando as forças em C, né? A gente tem AY. AY está para cima. O nosso objeto está seguro aqui em C. Imagina que aqui é o ponto C. AY, ele está para cima. Então, ele está tentando forçar o objeto a girar assim. Esse sentido de giro é negativo, tá? O sentido certo de giro, para ser positivo, é assim. Então, a gente vai ter menos AY vezes a distância. Qual é a distância? A gente tem, eu não desenhei aqui, né? Mas a gente tem que de A até B vale 3 metros. E de B até C vale mais 3 metros. E aqui em cima a gente tem 4 metros. Beleza? Fechou. Sempre que tiver uma força, sempre que tiver um cálculo assim de momento em dois eixos, você não precisa fazer aquele negócio de I, J e K. Né? I, J, K. Por quê? Se eu estou colocando a Y, eu vou usar a distância de X, do eixo X. E se eu estou calculando X, eu vou usar a distância em Y. Somente isso, tá? Então eu vou ter aqui AY vezes 6. Mais, bora lá, 400 newtons em B. 400 newtons tá, é como se fosse uma força que está sendo aplicada aqui, né? A gente tem essa barra e a gente tem a força aplicada aqui. Essa força tende a girar positivo. Ó o giro, ó a tendência de giro anti-horária, então é positivo. Mais 400. 400 está no eixo Y, né? Para baixo. Então, a gente vai usar a distância em X. A distância em X é 3. 3 metros. E por último, 600. 600, ó, a barra tá assim, né? Segura aqui em C. A tendência de giro é anti-horária. Se é anti-horária, é positivo, mais 600
está em x, então a distância vai ser em y, 4. 6 vezes 4. Isso daqui tem que dar igual a zero. Beleza. Então, o somatório de momento em C vai ser igual menos 6ay, 400 vezes 3 dá 1.200, 600 vezes 4 dá 2.400, 1.200 mais 2.400 dá 3.600, né? Então, mais 3.600. Isso é igual a zero. Vou passar o 3.600 para o outro lado, vai ficar menos 6ay é igual a menos 3.600. Vou multiplicar dos dois lados por menos 1, aí aqui fica 6ay. Vou passar esse 6 dividindo para o outro lado. Ah, quando você fala isso, você está passando 6? Não, eu estou dividindo aqui por 6 e dividindo aqui por 6. É a mesma coisa que eu fiz aqui de multiplicar por menos 1 aqui, menos 1 aqui. Tá? Beleza. Então, se eu dividir aqui por 6 e aqui por 6, eu elimino esse 6 daqui e fica 3.600 dividido por 6. 35. Opa! Bati na câmera aqui. Deu ruim. Voltamos. 36 dividido por 6 dá 6. Então, aqui é 60, aqui é 600. Logo, a y é igual a 600, beleza? E agora sim a gente pode voltar aqui no somatório de forças em y. É por isso que o livro ele faz o somatório de forças em y depois de ter feito o somatório de momento em c. Beleza? Deixa eu apagar até aqui, já que a gente já descobriu essa parte. E aí a gente vai saber que menos cy mais AY, que é 600, menos 400, é igual a zero. 600 menos 400 dá 200. CY menos CY. Vou passar o 200 para o outro lado, vai ficar igual a menos 200. Multiplico por menos 1 aqui, menos 1 aqui, fica CY é igual a 200. Então aqui a gente já descobriu todas as forças de reação. Vou colocar aqui em cima que Cx é igual a 600 newtons, Cy é igual a 200 newtons e a y é igual a 600 newtons. Beleza? Só que aí a questão, ela não para aqui, porque ela pergunta, ela não quer saber só as forças de reação, né? Ela quer saber também se cada parte da treliça, deixa eu levantar um pouco aqui, se cada parte da treliça está em tração ou compressão. A gente sabe que se eu tenho um objeto que está fixo aqui no chão, e aí nós temos uma força para cima, a força de reação aqui, nesse apoio, ela vai ser para baixo para equilibrar, certo? E isso significa que eu estou tracionando, ó. Eu estou puxando o objeto, então isso daqui é tração. Agora, se eu tenho um objeto que ele também está fixo, e aí nós temos uma força aqui para baixo, a força de reação ela vai ser para cima, então eu estou comprimindo o meu objeto, né? Então isso daqui é compressão. Ok? É isso aqui que ele quer que a gente descubra para cada um dos pontos aqui nesse objeto. E a partir daqui a gente faz o seguinte, a gente começa a separar o objeto pelos pontos, que na questão ele chama de nó. Aqui a gente tem 4 nós, a gente tem o nó A, o B, o nó C e o nó D. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui é o nó A. O nó A, ele tá ligando ao ponto B e ao ponto D. Beleza, desenhamos já o primeiro. Vou até colocar logo aqui o apoio. Fechou. Aí aqui é B, aqui é D, aqui é A.
Agora o ponto B. O ponto B, ele está ligando a C, a D e a A. E ele tem uma força de 400 newtons. Aqui é C, aqui é D, aqui é A. Lembrando, quando a gente está calculando em B, a gente não coloca os apoios nem em A nem em C. Quando a gente está calculando em A, a gente só coloca os apoios em A. E ó, eu não coloquei a força de 400 em B, ok? Não é isso que a gente está analisando agora. Só vou até fazer um ponto mais forte aqui para a gente entender qual nó a gente está olhando. Beleza, próximo nó, o nó C. O nó C, ele está ligando a B e ele está ligando a D. Então, aqui é D, aqui é C, que ele tem um apoio parafusado. E aqui é B. E, por último, o nó D, que ele está ligado a C, a A e a B. C, D, B e A. E ele tem uma força de 600 newtons para a direita. Beleza. E agora que começa a parte um pouco complicada aqui. Porque ele começa a fazer vários cálculos de força, de somatório de forças. Não é que é a parte complicada, mas é a parte demorada, tá? Ele começa a fazer o somatório de forças em cada um desses nós. Então, ó, aqui a gente vai ter qual força sendo aplicada em X. Em X você pode ver que a gente tem a barra, né? A barra AB e a barra AD. A barra AB, ela está em diagonal, a barra AD, ela está somente no eixo X. Então, ó, somatório de forças em X vai ser igual a Y, ele não tem X, né? Então, eu vou colocar aqui é força AD, assim como está no livro, tá? E aqui é força AB. Lembrando, as duas está para a direita, então eu vou colocar mais. Qual que é esse ângulo? Porque aqui vai ser um FAB X, né? E FABX é igual a FAB vezes o seno ou cosseno, tá? Seno ou cosseno do ângulo. A gente sabe que de A para B aqui vale 4 metros. E de A até B em X vale 3 metros. E a gente sabe que esse triângulo aqui tem a hipotenusa de 5 metros. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte: tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O ângulo está aqui, então o nosso cateto oposto, na verdade aqui já não vai... Aqui a hipotenusa é essa daqui, né? Então aqui é 5. Cateto oposto é o 4. E aqui embaixo vale 3. Então, cateto oposto vai ser 4 sobre 3. 4 sobre 3. Agora, o livro nem dá esse valor pra gente, né? Bora lá. 4 dividido para 3. Shift tangente desse valor, 53,13. Então, o ângulo é igual a 53,13. Ah, eu fiz muito rápido. Volta o vídeo aí e roda mais devagar. Eu fiz o arco tangente, então eu acabei tirando essa tangente e descobri só o ângulo. Beleza? E agora que a gente já fez esse valor aqui, a gente já pode colocar aqui que é FAB vezes... Bora lá, seno ou cosseno? A gente está olhando para o eixo X. Esse ângulo aqui, ele está tocando o eixo X, então é cosseno de 53,13. E isso tem que dar igual a zero. Beleza? Próximo. Somatório de forças em Y. Aqui sim a gente vai ter a reação de apoio em AY, né? Que está para cima, então é positiva. Bora lá. Não vai ter FAD, mas vai ter FAB. Mais FAB vezes o seno
de 53,13. Aqui ficou sem espaço, né? Seno de 53,13. Só que aqui a gente já consegue descobrir, porque a gente tem que a y é igual a 600. Então vai ficar 600 mais FAB seno de 53,13. O seno de 53,13, 0,7999, então vai ser 0,8. FAB vezes 0,8 igual a 0. Vou passar o FAB para o outro lado. Vai ficar que FAB é igual a menos 600 dividido por 0,8. E isso daqui dá pra gente 600 dividido por 0,8, 750. Ah, aí você vai olhar no livro e vai estar lá dizendo que FAB ele é positivo, tá vendo? Então o que é que muda? Muda que eu coloquei que aqui a seta é para cima, mas na verdade a força vai ser para baixo. Simplesmente isso. E FAD, como que a gente descobre? Bom, aqui a gente sabe que é 750, né? Menos 750 que a gente encontrou. Não, cuidado para não mudar isso aqui agora. Se eu coloco 750 vezes o cosseno de 53,13, vai dar 450. 450 aqui, não foi esses dois aqui. Negativo, então FAD é igual, passando 450 para o outro lado, ele fica positivo. 450 positivo, que é o que deu aqui em FAD. Ah, isso quer dizer o quê? Que aqui deu... Exatamente, essa daqui é a direção correta do nosso objeto. E a direção correta desse daqui é para cá. Beleza? Fechou. Aí agora a gente tem que fazer isso para todos os objetos, para a gente descobrir. Bora lá. Só que aqui agora vai começar a facilitar. Por quê? Quando a gente fizer FAB, a gente já sabe quem é FAB. A gente já descobriu que é aqui. Quando a gente fizer FBD, a gente também já descobriu. Ah, outra coisa, ó. Eu mudei o sinal aqui, então eu vou mudar o sinal aqui, certo? Note só, se você não mudar o sinal aqui, você vai, quando fizer esse cálculo aqui, você tem que usar o 750. Como eu mudei aqui, eu vou colocar o sinal aqui, ó, para lá. Ah, por que isso? É a regra, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei que FAD tá indo para a esquerda. Então aqui embaixo, deixa eu descer a câmera aqui, aqui em FAD, eu vou colocar que ele tá indo para esquerda. Por quê? Para anular. Se eu coloco esse para a esquerda e esse daqui de cima para a direita, ele zera. Beleza? Fechou. Bora lá. Então, eu vou colocar que aqui está indo para a direita, ou para baixo, né, inicialmente. E aqui em C eu vou colocar que está indo para a direita. Beleza. E aí a gente calcula a mesma coisa. Bom, agora eu acredito que você já entendeu, né? Eu vou parar o vídeo por aqui. A gente já está com 24 minutos, porque eu acredito que o restante aqui da questão é só você ir fazendo seus cálculos. É só você ir fazendo o para cada um desses daqui, tá? Isso daqui já facilitou novamente a questão do livro. Eu vou passando aqui o livro, caso você não queira abrir o PDF aí, ó. Esse daqui é o que a gente fez. Aí o próximo que o Hibbeler fez no livro foi o nó D. Peraí. O nó D, que é esse daqui de baixo, tá? Depois ele fez para o nó C. E aí ele nem precisou fazer para o nó B, porque ele já descobriu todas as trações. E aí no final ele encontra isso daqui, ó. Que esse objeto aqui, essa barra, ela está sendo comprimida. Essa daqui está sendo tracionada. Essa daqui está sendo tracionada. Essa daqui comprimida.
e essa daqui comprimida. Então pronto, já te dei todas as situações aí. Eu recomendo que você continue fazendo aqui as contas para encontrar e ver se o seu valor vai bater aqui com o do livro, tá? Lembrando que FDB vai dar menos 250 newtons, FDC vai dar 200 newtons e FCB vai dar 600 newtons. Beleza? Tá aí as informações, tá aí os valores. Recomendo que você pratique aí também e você chegue no seu resultado, beleza? É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você chegue na sua prova com mais conhecimento por conta do meu canal, beleza? Até o próximo vídeo.